Boa noite, irmãos, paz e graça. Satisfação, irmãos, estarmos aqui reunidos para mais uma vez aprendermos da palavra de Deus. E hoje, em especial, gostaria de meditar com os irmãos na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Enquanto os irmãos vão recolhendo as ofertas, os irmãos abram nessa passagem. 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Hoje nós vamos trabalhar na seguinte temática, com os pés na terra e o coração no céu. E esse subtítulo aqui que está para vocês, nesse marca-página, que é a identidade do jovem no mundo caído. Todos acharam 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12? Amém? Vamos ler. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Santo Deus, eterno Pai, aqui está a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Nos ensina mais uma vez, ó Deus, como somos diferentes deste mundo. Nos ensina mais uma vez, ó Deus, o nosso caráter singular de jovens cristãos, servos do Senhor. A começar de mim, ó Deus, e a Tua igreja também. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, fale a todos nós. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, o autor dessa epístola, como os irmãos podem observar, é o apóstolo Pedro. E ele se encontrava na cidade de Roma quando escreveu esta carta. Essa carta ela é uma carta enviada a várias comunidades, por isso que a gente chama de carta circular. E ela foi enviada a várias igrejas, várias comunidades ali na província romana da Ásia Menor. Alguma dessas comunidades, alguma dessas cidades, está aí no capítulo 1, verso 1 e 2, Bitínia, Capadócia, Porto, Galácia, e estas regiões é o que a gente chama hoje da atual Turquia. Então Pedro, ao saber que muitos desses irmãos eram compostos por não-judeus, ou seja, eram gentios, e esses irmãos eles estavam de alguma forma já sendo hostilizados, já sendo assediados pelos seus vizinhos que eram pagãos, que eram os vizinhos ali greco-romanos, ele resolve então escrever esta carta para encorajar aqueles irmãos. Pedro ele vai deixar claro, por toda essa epístola, não só nos versos que nós lemos nessa noite, mas ele vai deixar claro por toda a epístola que a vida do cristão ela não é indolor. Que a vida do cristão é uma vida, meus irmãos, no qual o sofrimento vai fazer parte em algum momento. Na nossa jornada de peregrino até o céu, em algum momento nós vamos passar por fases ou por momentos de sofrimento. Aqui nesse mundo, como a gente cantou, nós somos peregrinos. Como Pedro está falando, nós somos forasteiros. Nós não temos pátria e nem residência fixa aqui neste mundo. Estamos a caminho, irmãos, de uma pátria celestial. E nessa caminhada até lá, até chegar nessa pátria celestial, nós enfrentaremos as mais diversas perseguições que certamente vão surgir. No nosso contexto, nos nossos dias, que tipo de perseguição nós sofremos? Será que nós sofremos perseguições de ordem física? A gente não. Até que outros irmãos em outros países, em outros continentes sofrem. Mas nós, aqui no atual contexto, não sofremos perseguições físicas. Nós sofremos um tipo de perseguição, e isto já está cada vez mais acentuado, que é uma perseguição no campo das ideias, no campo dos pensamentos, e que muitas vezes vai exigir de mim e de você certos tipos de posicionamentos. Veja, por exemplo, ontem, onde nós vimos ali a votação sobre a legalização do aborto a partir da 12ª semana, e aí a ministra Rosa Weber já se posicionou favorável. E aí, se chegasse alguém para você e falasse, e aí, meu irmão, qual a sua opinião sobre isso? E aí, esse tipo de perseguição velada
Muitas vezes nós não percebemos, mas já existe em nosso meio. Veja, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo em que muitos cristãos, em especial jovens, estão começando a mudar a sua teologia, porque se sentem envergonhados das palavras de Cristo Jesus, simplesmente porque essas palavras que estão aqui nesse livro sagrado, elas não são mais tão populares na época em que nós estamos vivendo. E aí eles começam a abrir mão dessa sua teologia, das questões essenciais à fé cristã e começam a se adequar a um estilo que a sociedade quer que ele viva, a um tipo de pensamento que a sociedade quer que a gente pense. Veja, por exemplo, aquele pastor que disse que a Bíblia ela tem que ser atualizada. Isso já é um tipo de perseguição, ainda que velada, irmãos, para conosco. E aí, ao invés da gente batalhar pela fé, ao invés do cristão batalhar pela fé, eles estão se amoldando aos valores culturais mundanos e aderindo às causas, movimentos sociais que são ditos como nobres, tendo em vista, de alguma forma, através desses movimentos sociais, exercer algum tipo de justiça social. Porém, irmãos, o apóstolo Pedro nos ensina algo muito interessante, que devia saltar aos olhos de quem está lendo essa carta. E ele nos ensina como deve ser o nosso relacionamento com este mundo. Ele vai destacar algo que é essencial à vida do cristão numa sociedade moderna. E o que é isso, irmãos? A nossa identidade. E esse tema é importante porque a identidade do cristão, ela define as suas ações. Ou seja, quem você é define aquilo que você faz. A sua identidade define a sua relação a tudo o que tem acontecido nesse mundo caído. A gente conversava ali fora sobre o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, ele é essencial para a forma como eu leio este mundo. Uma vez que eu entendo o Evangelho, eu vou entender qual é o meu papel neste mundo. Eu vou entender qual é a minha identidade nesse mundo e aí as minhas ações serão pautadas naquilo que o Evangelho ensina. Refletir sobre a nossa identidade nos ajudará a entender quem somos e qual o papel que temos nesse mundo. Será que nós temos que lutar por causas sociais? Será que a igreja tem que se envolver nesse tipo de batalha? Eu preciso me envolver em causas impostas pela sociedade e de alguma forma me passar ou tentar ser meio que um justiceiro social? Será que eu tenho que me envolver com tudo isso, irmãos? Pedro nos ensina princípios preciosos com relação a isso, ao nos mostrar que a nossa identidade como cristão define as nossas ações. Então, como é que nós vamos caminhar nessa noite? Nesses dois versos. Primeiro, através do verso 11, parte A, nós veremos qual a identidade do cristão. Verso 11, parte A. E em segundo lugar, nós veremos as ações que decorrem dessa identidade. Verso 11, parte B e verso 12. Então veja o que está aí no verso 11. Pedro vai falar assim: amados, peço-vos, ou em algumas traduções, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Aqui nós temos, irmãos, os dois elementos que compõem a identidade do cristão. E eles nos ajudam a entender ou a compreender como nós, cristãos, devemos nos posicionar perante essa sociedade. Esses elementos devem guiar nossas ações neste mundo, que está cada vez mais distante de Deus e que tenta de todas as formas, diariamente, irmãos, nos atrair a viver de acordo com as suas regras. Esses dois elementos que nós veremos aqui são elementos que nos ajudam a entender quem somos, mas não apenas isso, eles nos ensinam como devemos ler este mundo. Eles nos ensinam o nosso papel neste mundo. Ele nos ensina a ter uma cosmovisão diferente desse mundo e a tudo que está ao nosso derredor. E a partir disso, tomarmos decisões que de fato sejam decisões pautadas em princípios cristãos. E quais elementos são esses, irmãos?
Primeiro, Pedro nos diz que somos amados. Amados-vos, peço-vos ou exorto-vos a vocês como peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros é o segundo elemento. Veja o que Pedro nos diz no início do verso 11. Amados. Esses leitores aqui de 1 Pedro, eles estavam passando por algumas perseguições, como nós já falamos no início. Ainda que não seja aquela perseguição que foi desencadeada pelo imperador Nero no ano 64, onde vários cristãos foram mortos, vários cristãos sofreram, vários cristãos foram torturados. Ainda não era esse tipo de perseguição. Porém, já de alguma maneira, aqueles irmãos estavam passando por algum tipo de perseguição, por algum tipo de incômodo social, tal como nós também estamos passando. Esses crentes já experimentavam aqui algum tipo de antipatia daquela sociedade, daqueles gentios, daqueles não cristãos. Era uma espécie de perseguição social por meio de acusações infundadas, aqui como está o verso 12, afirmando que esses cristãos tinham um tipo de comportamento contrário ao Império Romano, contrário aos costumes. E o resultado disso é que, de alguma forma, aqueles irmãos estavam sendo excluídos socialmente. Enfim, irmãos, os crentes para os quais Pedro escreve já estavam sendo alvos do ódio daquela sociedade. E no verso 11, ao chamar aqueles irmãos de amados, Pedro está recordando aqueles leitores de uma verdade muito importante, que o mundo os odeia, mas Deus ama o seu povo. Embora o mundo os persiga, mas Deus ama o seu povo. E nós percebemos esses privilégios do amor de Deus expressos na igreja pelos versos anteriores. Veja o que está escrito, por exemplo, aí nos versos 9 e 10 do capítulo 2. Pedro falando: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, por que eles são amados? Porque eles têm tudo isso daqui. Então, repare, irmãos, como Deus nos amou de tal modo que agora nós desfrutamos de uma série de privilégios que nos permite sermos chamados de amados. Veja que Pedro destaca. Antes, ele faz um contraste. Antes, nós não éramos povos. Antes, nós éramos o quê? Estranhos. O povo escolhido de Deus antigamente fora quem? Fora Israel. Nós não fazemos parte daquela comunidade, mas agora nós alcançamos misericórdia. Antes nós éramos pagãos, adorávamos outros deuses, porém agora o Senhor nos tornou o quê? Sacerdotes reais. Antes nós éramos inimigos de Deus, porém agora nós temos um relacionamento íntimo com Ele. Nós somos amigos, nós somos servos do Senhor. Então, irmãos, nós desfrutamos de privilégios que o mundo não desfruta. O mundo não ama o crente. O mundo odeia o crente, ainda que seja um ódio velado, ainda que você não perceba isso de maneira direta contra você. Mas Pedro nos lembra que, embora nós sejamos odiados pelo mundo, nós somos amados pelo Senhor. Agora, meus irmãos, repare esse contraste. E é algo que esse contraste já havia sido anunciado pelo próprio Cristo. O que Pedro está falando aqui não é algo nada diferente do que Cristo falou. Veja, por exemplo, o que está escrito em João capítulo 15, verso 18 e 19. Diz assim, Cristo falando: se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não pertençam mais ao mundo, e por isso
o mundo os odeia. O mundo nos odeia, irmãos, porque o próprio Cristo falou. Pedro está aqui mais uma vez, citando, bebendo dessa fonte aqui que foi o próprio Jesus e o Espírito Santo que havia revelado a ele. Essa realidade deveria ser lembrada por nós diariamente. Mesmo sendo odiado pelo mundo, somos amados por Deus. E na verdade, o mundo nos odeia por sermos amados por Deus. Porque se nós não fôssemos de Deus, nós estaríamos no mundo e o mundo nos amaria. Se nós fôssemos do mundo, com certeza eles nos amariam, mas nós não somos do mundo. De que maneira, jovem, o mundo destila ódio contra os cristãos? De que maneira você tem percebido nesse atual momento que o mundo tem lançado ódio contra nós? Nos últimos anos, os cristãos têm sido alvos de ataques daquele pessoal do mais amor, por favor, ou daquele pessoal do amor venceu, ou daquele pessoal do ódio do bem. Pessoas que pregam empatia, pessoas que pregam o amor, mas que taxam os cristãos como seres retrógrados, como seres fundamentalistas, como seres irracionais, como seres preconceituosos, defensores do ódio, homofóbicos. Isso quando fica apenas no campo das ideias, pois já chegou ao nível que aqueles leitores, por exemplo, de 1 Pedro, já estavam enfrentando algum tipo de perseguição social. E isso refletia no fato deles serem excluídos. Mas, de alguma forma, nós já estamos enfrentando tudo isso daí. A perseguição ideológica, ela já é uma realidade em nosso meio. E se você ainda não experimentou isso, se você ainda não sentiu isso, ou você vive numa bolha, né, onde você só está ali na igreja, e a gente sabe que isso não é bíblico, nós não fomos chamados para estarmos aqui dentro dessas quatro paredes, nós somos chamados para estar lá no mundo pregando o evangelho, ou você é um tipo de cristão, né, é clichê, 007. Ninguém sabe que você é cristão, mas você está lá. Se de fato somos cristãos, irmãos, pregamos a verdade e não nos abstemos de proclamar e de anunciar a respeito do Evangelho de Cristo. Uma verdade é certa, o mundo vai nos odiar, porque, de fato, a luz incomoda as trevas. Porém, sempre tenha isso em mente, que o ódio do mundo, ele não é maior que o amor que Cristo teve por mim e por você. Após Pedro nos ensinar qual a nossa condição diante de Deus, que é o quê? Amados. Ele passa então ao segundo elemento, e ele utiliza aí um verbo, né? Pedir, peço-vos. Em algumas versões tem exorto-vos. E essa expressão denota uma forte exortação. É como se o apóstolo Pedro estivesse aqui apelando, olha, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Prestem atenção, pelo amor de Deus, no que ele estava prestes a dizer. E a segunda característica que Pedro vai nos falar aqui, ou o segundo elemento da identidade cristã, é que nós somos peregrinos e forasteiros. E embora essas palavras elas tenham uma conotação distinta uma da outra, nós vamos tratar como se tivesse a mesma ideia, para facilitar aqui para a gente. Esses adjetivos, irmãos, peregrinos e forasteiros, eles deveriam nos lembrar algumas coisas. Em primeiro lugar, que nós temos um modo de pensar diferente desse mundo e que estamos aqui apenas de passagem. E essa era uma realidade que até era conhecida por parte dos leitores de 1 Pedro, uma vez que lá no verso 1 do capítulo 1, vai nos falar que eles eram forasteiros da dispersão, ou seja, eles eram pessoas que por conta de alguma razão, ou talvez até de alguma perseguição, eles tiveram que sair da sua terra natal e foram dispersas para essas regiões aqui que Pedro vai citar no capítulo 1. Então eles entendiam, eles sabiam o que era ser peregrino e forasteiro, porque eles estavam vivendo isso na própria pele. Tanto que muitos teólogos entendem que quando Pedro fala que
no verso 11, peregrino e forasteiro, ele está falando no sentido literal. Mas outros já ampliam para o sentido figurado, até porque essa carta aqui foi uma carta circular e que se espalhou por outras igrejas. Então a gente entende, irmãos, que pode ser tanto no sentido figurado como no sentido literal. Para a gente aqui, a ideia é que seja no sentido figurado. Pedro, então, desejando enfatizar essa realidade de que nós não somos daqui, não somos desse mundo, chama essas duas palavras, mas com o intuito de mostrar apenas um significado, que a nossa pátria não é essa daqui. E qual então, irmãos? Qual é a sua pátria? De onde você é? Se você não é deste mundo, de onde você é? A quem você pertence? Filipenses 3:20, quero que você abra, vai nos dizer algo muito interessante. O apóstolo Paulo vai dizer assim, Filipenses capítulo 3, verso 20. Nossa cidadania, no entanto, vem de onde? Do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando pensamos essas palavras, irmãos, peregrinos e forasteiros, somos lembrados que estamos apenas de passagem, que somos apenas viajantes nessa vila que se chama mundo. E isso significa que o nosso modo de pensar, a nossa cosmovisão e os valores que nós temos são distintos, diferentes daquelas pessoas que moram no mundo. As pessoas que estão distantes de Deus têm um modo de pensar totalmente diferente do nosso modo de pensar. É como o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, que nós temos que pensar nas coisas do alto e não nas que são da terra. O que guia a nossa mentalidade e as bases do nosso raciocínio teológico, irmãos, não estão fundamentadas nas coisas deste mundo. Nós não compactuamos com os valores desse mundo, pois são valores contrários à vontade de Deus. O fato de sermos peregrinos e forasteiros também nos lembra uma outra realidade bastante importante, que nós não temos privilégio algum neste mundo. Opa, meu irmão, mas você acabou de falar que nós somos amados. É verdade, irmãos, mas neste mundo nós não temos nenhum privilégio. Os nossos privilégios, eles estão arraizados na pátria celeste, do qual Paulo nos fala. Mas repare que aqui neste mundo, você e eu não temos privilégio algum. Haverá momentos, irmãos, em que sofreremos injustiças. Haverá momentos em que nós seremos injustiçados. Mas o que a Escritura nos ensina quando nós fomos injustiçados? Ela nos ensina que nós devemos revidar? Ela nos ensina que nós devemos fazer olho por olho, dente por dente? Não, irmãos. Ela nos ensina que nós devemos exercer uma autojustiça para combater aquela injustiça que foi feita contra a gente? Não, irmãos. Muitas vezes, a gente vai ter que padecer o dano. Então veja, nós não temos nenhum privilégio neste mundo. Muito pelo contrário. Muitas vezes, teremos que sofrer o dano. Em terceiro lugar, devemos ter muito cuidado para não nos envolvermos com as causas desse mundo, pois elas não nos pertencem. As causas pelas quais o mundo luta, nem sempre, irmãos, estão alinhadas com os nossos valores. As guerras pelas quais o mundo batalha, nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, elas não são batalhas que nós lutamos. Devemos lembrar, mais uma vez, nós somos o quê? Peregrinos. Nós somos forasteiros. Estamos caminhando para a nossa pátria no céu. Não podemos não podemos tirar a mochila que nós temos de peregrinos e empunhar espadas para sair batalhando pelas causas que não nos pertencem. Porque nós temos um alvo,
Nós somos peregrinos nessa terra. Não podemos nos envolver com as batalhas deste mundo, empunhar armas para lutar na sociedade, tentar fazer uma diferença lá fora. As causas do reino, irmãos, elas são dignas da batalha do cristão. As causas do reino. Já as causas deste mundo, elas não dizem respeito a nós. Veja o que Paulo vai falar em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Ele diz assim, nenhum soldado deixa-se envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. Quem foi o oficial que alistou você, meu irmão? Foi Cristo Jesus. Cristo não te chamou para se envolver nas batalhas deste mundo. Portanto, o nosso foco está em obedecer a quem? Aquele que nos arregimentou. Nós não nos envolvemos com as causas que não são deste reino, porque elas não nos pertencem. Jovens, cuidado com as causas que vocês têm lutado. Estejam alertas, despertem. Nem tudo que o mundo fala ser verdadeiro, ser justo, ser interessante, ser legal, é algo pelo qual o crente deve batalhar. O fato de sermos peregrinos e estrangeiros nos lembra até aqui 3 coisas. Primeiro, só para recapitular, que nós temos um modo de pensar diferente. A nossa cosmovisão é baseada no Evangelho. Que nós não temos privilégios que os nativos desse mundo desfrutam. Muito pelo contrário, às vezes nós padeceremos males neste mundo. Terceiro, que nós não devemos nos envolver nas causas deste mundo. Além disso, tem mais uma. Devemos lembrar que somos mal vistos pelos não crentes. 1 Pedro capítulo 4, versos 3 e 4. Você pode acompanhar. 1 Pedro 4, 3 e 4. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. O que eles gostavam de fazer e que a gente fazia quando não era cristão? Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora essas pessoas, elas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas e por isso os difamam. Veja como esse texto é claríssimo, irmãos. Veja que antes nosso comportamento era semelhante ao que Pedro está nos contando aqui. Nós éramos imorais. Nós éramos cheios de desejos carnais. Nós éramos da turma que enchia a cara. Nós éramos idólatras. Pode até ser que você, caso específico, não tenha nascido neste mundo e veio posteriormente a se converter. Mas eu creio que cada um aqui, se não nasceu no lar cristão, se passou por este mundo, em algum momento passou por isso daqui. Porém, agora, irmãos, nós não somos mais assim. E por isso, os incrédulos, eles estranham. Eles se admiram, como assim? Dos nossos comportamentos. Porque nós não compactuamos mais com aquilo que eles faziam, com aquilo que eles fazem, com essas coisas aqui desgraçadas. Somos para eles, meus irmãos, verdadeiramente uma espécie de alienígenas. Veja, uma época dessa eu estava conversando com um colega do trabalho, ele era novo, recém-chegado, e era uma sexta-feira, aí a gente almoçando ali, e aí, Felipe, sextou e tal. Aí para onde? Vamos beber uma mais tarde, não sei o quê. Aí eu, não, cara, eu não tenho esse tipo de vida, não quero dar uma de legalista não, tá, irmãos? Não tenho esse tipo de vida. Não, cara, como assim? Vamos lá, vamos tomar um e tal, sextou, vamos aproveitar. Eu, não, cara, eu tenho alguns compromissos, eu tenho a minha igreja, tenho a minha família. Ele, como assim, cara? Eu não acredito. Quer dizer que tu não bebe? Quer dizer que tu não vai pra balada, pra festa? Aí eu, não. Ele ficou ali admirado. Poxa, como assim? Tu é um alien? Tu é daqui mesmo, Felipe? Ou tu é de outro planeta? Mas essa é a mentalidade que o mundo tem da gente. Eles nos consideram alienígenas, se de fato eles sabem a vida que a gente vive. Porque para eles isso aqui tudo é normal.
Para eles isso aqui é a vida deles comum do lar. Mas para a gente não, irmãos. Para a gente é totalmente diferente. Como cristãos, nós temos um novo modo de vida pautado pelo que a Escritura nos fala, que inclui uma vida de oração, que inclui uma vida de meditação na palavra de Deus, que inclui uma vida de abstenção sexual até o casamento. Nós não nos entregamos a bebedices. E tudo isso, irmãos, é loucura para os homens, para o mundo. Por quê? Porque eles vivem assim. É assim que nós vivíamos. E é por isso que eles estranham. Com isso, meus irmãos, não estou dizendo que a gente não se diverte. Muito pelo contrário. O cristão, ele se diverte. Mas ele tem um padrão moral no qual ele norteia aquela sua vida. O que nós podemos aprender com isso? Quando a gente olha para o evangelicalismo brasileiro, a gente se preocupa muito. E a gente observa em especial os jovens, né? E o que a gente tem percebido, irmãos, é que esse estrangeirismo, essa diferença entre nós e o mundo, ela tem diminuído drasticamente com o passar dos anos. Cada vez mais, a diferença entre o estrangeiro, que somos nós, e o mundo, ela se torna quase que nenhuma. Cada vez mais a diferença entre o estrangeiro e o nativo aqui deste mundo, entre a pessoa do reino de Deus e a pessoa deste mundo, está cada vez mais diminuindo. E não é, irmãos, e não é que o não crente está subindo ao nível do crente. Não, é que o crente está descendo ao nível do descrente. É que o crente está descendo cada vez mais nos degraus da imoralidade e tem se parecido cada vez mais com este mundo. É o crente que tem abrido mão dos seus princípios, dos seus valores, abandonando os estrangeirismos normais da gente, da nossa pátria celeste, a fim de se tornar aceito neste mundo. Tudo isso para se tornar aceito pela sociedade. Tudo isso para se tornar aceito pelos seus amigos da faculdade, pelas pessoas do seu trabalho. E veja que até as igrejas, elas têm contribuído para isso. Infelizmente. Muitas delas têm modificado a sua liturgia. Muitas delas têm mudado a sua forma de culto e aderido a programações estranhas, programações mundanas, para atrair esses jovens para si. Acho que Paul Walsh que fala, né, que quanto mais elementos você usa elementos estranhos você usa para atrair esses jovens para cá, para a igreja, mais movimentos estranhos você vai ter que criar para manter eles aqui. E essas igrejas têm feito isso. Igrejas que têm promovido louvorzões. Já ouviram falar nos louvorzões? Não vamos pregar hoje, não. Isso é só louvorzão. É uma tarde de louvorzão. Vamos cantar aqui trazendo a arca, toque no altar, o novo, né? Ninguém sabe nem mais que bandas são essas. Mas que tem feito esse tipo de programação que, irmãos, não sou contrário ao louvor, muito pelo contrário, a gente louva aqui a palavra de Deus. Mas são louvorzões totalmente fora do contexto bíblico. Elas têm promovido entretenimento como shows, stand-up comedy. A onda é essa agora, stand-up no meio das igrejas. Isso, meus irmãos, é uma aberração ao que a Escritura fala. Temos visto, irmão, igrejas pintando seus salões de preto, o fundo é preto, de repente para atrair aquele jovem mais gótico, mais dark, um jovem que se adequa mais ali ao ambiente introspectivo. Infelizmente, irmãos, isso tem acontecido. E nós percebemos o apoio também de muitos cristãos a causas seculares de maneira insensata. Outro dia, aquele movimento Black Lives Matter ganhou ainda mais força quando o Pink Floyd, uma banda, né? George Floyd, nome da pessoa, que era um negro, ele morreu asfixiado por um soldado branco, né? Por um policial branco, na verdade. E aí, esse movimento, ele teve um boom, né, depois que isso aconteceu. E aí muitos cristãos eles começaram a empunhar as bandeiras em prol do BLM, do Black Lives Matter.
sem nem conhecer, irmãos, esse movimento em sua inteireza. Não, vidas negras importa, isso aí e tal. Vai lá ver o estatuto do BLM para você ver o que ele fala da família, por exemplo. Veja, irmãos, nós repudiamos completamente qualquer tipo de racismo. Nós repudiamos completamente qualquer tipo de discriminação. Na verdade, para a gente, cristãos, todas as vidas importam. Porém, o modelo de justiça adotado por esses movimentos não compactua com a Escritura. E por isso, nós não deveríamos nos envolver. Para não ficar apenas no Black Lives Matter, temos outros movimentos progressistas. Temos aí o feminismo cristão, que também tem ganhado força, expressões do tipo meu corpo, minhas regras, machismo é pecado, e até uma que eu achei na internet que diz assim, até Maria foi consultada para ser mãe de Deus. Tem ganhado força, são bandeiras levantadas pela sociedade, por esse mundo, e, pasmem, muitos cristãos têm aderido a tudo isso. Infelizmente, irmãos, tudo isso tem contribuído para que esse estrangeirismo tenha diminuído cada vez mais. Ou seja, a diferença entre o verdadeiro cristão e o não cristão cada vez mais se torna quase que imperceptível. Quase que para as pessoas lá fora nós não temos mais nada de diferente com relação ao mundo. Mas lembre-se, essa não é a sua identidade. Nós não somos iguais a este mundo. Nós somos diferentes. Nós somos forasteiros. Nós somos peregrinos nessa terra. O nosso modo de pensar é diferente. Aquilo que a gente faz é diferente. A nossa causa, meus irmãos, não é as causas deste mundo. Precisamos lembrar que a igreja, ela não é uma sede do mundo no reino de Deus. As igrejas, elas são embaixadas de Deus neste mundo. Nós somos chamados para fazermos a diferença, sermos sal e luz neste mundo. Precisamos lembrar de quem somos, qual é a nossa identidade, porque ela define o rumo das nossas ações. Quem somos define aquilo que nós vamos fazer, a forma como nós vamos nos comportar, a forma como nós vamos reagir a tudo isso que tem acontecido diariamente neste mundo. A identidade do mundo e a identidade da igreja é diferenciada não só a um nível de hábito, mas também, veja, no nível espiritual. Você é crente não porque você vai à igreja, mas você vai à igreja porque você é crente. Você é crente não porque lê a Bíblia, mas você lê a Bíblia porque é crente. A sua identidade, ela vai direcionar aquilo que você tem que fazer. Então, se você é crente, você lê a Escritura. Simplesmente ler a Escritura por ler não te torna um crente. A sua identidade molda as suas ações. E o mundo nunca vai entender isso. Veja o que diz, irmãos, o apóstolo João. 1 João 4, 4 e 5. Acompanhem. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o espírito que está em vocês é maior que o espírito que está no mundo. Eles pertencem ao mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. João aqui está falando acerca de quem? Dos falsos mestres, dos falsos profetas, e de como o mundo ouve esses falsos mestres, ouve esses falsos profetas. Por quê? Porque eles falam do ponto de vista do mundo. Ou seja, eles falam aquilo que o mundo quer ouvir. Já aqueles que têm o Espírito de Deus, não vai falar de acordo com aquilo que o mundo quer ouvir. Aquele que tem o Espírito de Deus não tem nenhum tipo de familiaridade com este mundo. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo está em nós. E se o Espírito está em nós, naturalmente aquilo que vai sair da nossa boca não é mais coisas que o mundo quer ouvir. Se você quer encontrar uma boa razão bíblica do porquê tantas igrejas que não pregam mais o Evangelho, mas que ainda assim estão
abarrotada de fiéis. Veja que esse texto é um bom indício para responder a sua dúvida. Porque ele fala assim, né? Eles, ou seja, os falsos mestres, nos dias de hoje, os falsos pastores, que pertencem ao mundo e, portanto, falam do ponto de vista do mundo. E o mundo faz o quê? Os ouve. Por que tem tanta igreja que não é fiel à escritura e está lotada? Porque eles estão falando coisas que o mundo quer ouvir. E o mundo está lá para ouvi-los. Quer dizer, Felipe, que nessas igrejas só tem gente do mundo? Não, irmãos. Mas não queira tornar a exceção uma regra. Eventualmente vai ter pessoas lá que são cristãs. Em algum momento elas vão sair de lá. Mas, na maioria dos casos, eu entendo que se lá não é pregado o evangelho, é porque lá existe um falso profeta. E se ele está lá pregando outras coisas que não convém à escritura, lá ele está pregando coisas que o mundo compactua e por isso aquelas pessoas estão lá. Irmãos, o que nós vimos até aqui? Nós vimos a identidade do cristão, ela define as suas ações. Mas que ações são essas? Vamos caminhar para a segunda parte da nossa mensagem, que são os versos, o verso B do verso 11, a parte B do verso 11, o final, e o verso 12. Então, acompanhe comigo. Amados, vamos ler novamente o verso 11. Peço-vos ou exorto-vos a vocês, como peregrinos e forasteiros, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Veja que Paulo agora ele usa um outro verbo, né, que é o verbo abster, ou em algumas versões, evitar. E o intuito dele aqui é instruir os leitores das paixões carnais, que a gente vai ver que não são necessariamente simplesmente paixões ligadas ao aspecto sexual, ou seja, das inclinações pecaminosas e desejos que são contrários aos princípios cristãos. Quais são as ações que decorrem da nossa identidade que já está aqui, saltando aos nossos olhos? Ele diz assim, em primeiro lugar, na luta contra o nosso próprio pecado, nós devemos lutar contra a nossa natureza pecaminosa e contra a nossa inclinação para o mal. Ele fala, né? Abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Pedro quer realçar que, uma vez que você é um crente salvo, uma vez que você é amado por Deus, uma vez que você é sacerdote real e que faz parte de uma nação santa, agora você é alguém que luta contra o seu pecado e contra as suas paixões carnais. Veja, irmãos, não é que a gente nunca vai mais pecar. Não. Mas nós, como cristãos, vamos sempre lutar contra o pecado. Não vamos mais viver uma vida de pecado, mas vamos viver uma vida de luta contra o pecado. Enquanto a gente estiver nessa carne, nesse corpo, nessa estrutura que nós temos, ainda nós estaremos sujeitos a cairmos nos nossos pecados. Então, irmãos, enquanto este mundo vive na carne, entregue aos seus desejos imorais, à idolatria, o povo de Deus, ele não é assim. O povo de Deus é um povo que batalha contra isso. O povo de Deus é um povo que foi chamado a se abster. Veja que Pedro fala também no capítulo 2, verso 1, ele diz assim: portanto, abandonem toda a maldade, abandonem o engano, a hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Essas características aqui do verso 1 do capítulo 2 é o comportamento do mundo, tá? Mas a nossa identidade, irmãos, nos leva a fazer diferentes. Nós somos peregrinos, forasteiros, que não devemos viver de acordo com aquilo que o mundo vive. Antes, nós precisamos guerrear contra esses desejos que surgem
dentro do nosso coração e travam a batalha para nos fazer cair. Preste atenção no que eu vou dizer agora, meus irmãos. Infelizmente, não são poucos os jovens que têm perdido essa batalha. Jovens que conhecem a verdade, jovens que sabem do poder que Deus tem de transformação na vida dele, mas que têm se deixado levar pelas paixões carnais. Jovens que já desfrutam do meio de graça que Deus nos deu, da comunhão, da oração, da igreja, do partir do pão, mas que em determinados momentos, quando Satanás oferece as suas migalhas, eles vão lá e absolvem. Esse não é um comportamento esperado, porque a nossa identidade é de um peregrino, é de um forasteiro. E como tal, de alguém que luta, nós devemos militar, meus irmãos, contra essas paixões. Nós devemos, ou nós deveríamos movimentar os nossos exércitos mentais para lutar contra os impulsos da nossa carne. É alguém que pensa, se essa mão me faz pecar, vai lá e arranca. Se esse olho me faz pecar, eu vou lá e arranco. Tem uma frase, né, que ela viralizou, que diz assim, né? Jesus, jovem, morreu pelo seu pecado e não para tirar a sua inteligência. E por que eu estou falando isso? Porque vocês sabem, eu sei, vocês sabem, nós sabemos, as batalhas em que nós somos suscetíveis a cair. Nós sabemos as batalhas em que nós somos suscetíveis à queda. Você é inteligente. Você sabe das batalhas que você... Poxa, se eu for lá, vai dar ruim. Vocês sabem disso. Vocês são inteligentes. Por que então que a gente se coloca em risco? Por que você se coloca diante de situações nas quais você sabe que vai cair? Ou que, eventualmente, pode fazer você cair? Você sabe que namorar um incrédulo é pecado. E para que então resolver fazer evangelismo gospel namorando pessoas mundanas? Você sabe que as más conversações, elas corrompem os bons costumes, então por que você ainda anda com aquele seu amigo que só fala palavrão e só fala de pornografia? Você sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, por que então você está em conversas com pessoas que só falam de dinheiro? Por quê? Se todo dia você tem um alimento espiritual na sua igreja, através do seu pastor, e você se mexe a estar em ambientes ou em situações onde você é facilmente tragado pelo pecado. O que define o servo de Deus, o que define o cristão, não é a ausência de pecado, mas é a luta contra o pecado. Um dia nós sabemos que estaremos plenamente livres, meus irmãos, do pecado. Mas ainda nós habitamos dentro de um corpo caído. E dentro de nós existe uma semente maligna, herdada pelos nossos pais. Mas a Bíblia também fala que Deus, Ele nos deu o quê? O seu Espírito, para que nós possamos lutar contra a carne. Mas Paulo vai falar que nós precisamos deixar ser guiados por esse Espírito. Agora veja, irmãos, que quando Pedro fala paixões carnais, ele não está se referindo apenas a uma realidade sexual, também está incluso. Talvez essa seja aquela que, de fato, traz mais escândalo para a igreja, para a própria pessoa. Porém, repare que a semente pecaminosa, ela corrompeu todo o nosso ser. Então, todas as nossas ações, elas, em algum momento, elas estão contaminadas. Então, veja, os próprios leitores aqui de Pedro, eles estão sendo acusados, estão sofrendo oposição, difamação. Então, era de se esperar um impulso carnal. Era de se esperar que aquelas pessoas, elas revidassem. Mas se elas revidassem, o caráter delas, o exemplo delas seria o quê? Seria manchado. Por quê, irmãos? Porque a ira também é um impulso carnal. Totalmente possível aqui, inclusive. E na vida de muitos de nós.
Outra possibilidade é que o impulso carnal aqui se refere à língua, ou à maledicência, que é o ato de falar mal das outras pessoas. Ou que o impulso carnal aqui, de repente, são seus pensamentos, que sempre são pensamentos de fazer aquilo que desagrada a Deus. Ou da omissão moral, ou da idolatria, ou do descompromisso para não gerar constrangimentos. Enfim, pode ser muito mais coisa. Aqui é apenas a título de exemplificação. A era em que vivemos, irmãos, a era do mais amor, por favor, ou a era do o amor venceu, nada tem, na verdade, dessas coisas. Muito pelo contrário, nós não estamos vivendo nessa era do amor. Nós vivemos num tempo marcado por corrupção, num tempo marcado por ganância, num tempo marcado por mentira, num tempo marcado por ódio, num tempo marcado por vingança e pelo estilo sanguinário dos homens. Vou dar um exemplo para vocês. Esses movimentos em defesa do racismo ou de defender os pobres é apenas um pretexto para dar vazão àquilo que há de mais podre no coração humano. Veja, o pessoal que é contra o racismo. Ah, um homem branco matou um homem negro. Então vamos lá e pegar aquele homem branco e matá-lo também. Fazer vingança com as nossas próprias mãos. Ah, essa história de que os pobres estão sendo oprimidos pelos ricos. Vamos lá, vamos tomar as fazendeiras desses ricos. Vamos lá entrar nos shoppings, roubar lá a loja da Adidas, a loja da Nike. Ou seja, de alguma forma, eles estão tentando fazer justiça com as próprias mãos. Estão querendo dar vazão àquilo que há de mais podre no coração deles. Tudo isso em troca de promover a justiça com as próprias mãos. E nós percebemos que isso não é justiça social de verdade. Isso é apenas alguém que está dando a vazão à sua própria vontade e aos seus desejos carnais. O cristão não é assim. Nós somos ensinados em Tiago 2 que a justiça do homem, ela não produz o quê? A justiça de Deus. E nós, muitas vezes, vemos injustiças sendo cometidas, talvez até contra você mesmo, e aí a gente quer, de alguma forma, exercer algum tipo de justiça humana. Porém, nós não podemos, meus irmãos, tomar a vingança em nossas próprias mãos. Porque a vingança, ou a justiça, ela cabe somente ao Senhor. Ontem, tive a oportunidade de assistir um filme com minha esposa, que eu recomendo, um filme muito bom, embora um filme muito pesado, que é O Som da Liberdade, que é um filme que trata de uma história real de crianças que foram sequestradas para serem vendidas e serem abusadas sexualmente. E apesar de todos os sentimentos durante aquele filme que a gente vai sentindo ali, são um misto de sentimentos de raiva, de tristeza, de dor. Quando eu estava assistindo, me veio muito um sentimento de justiça. E eu pensando comigo mesmo, aí veja como a justiça humana, ela não satisfaz a justiça de Deus. Eu me imaginando ali, se eu pudesse, eu matava cada uma dessas pessoas. Porque são aberrações ao nível tal, irmãos, que os irmãos, quando tiverem a oportunidade de assistir, vão ver. É uma aberração matar uma vida humana. Mas é uma aberração cometer um crime contra uma criança. E do meu ponto de vista, se eu fosse cometer algum tipo de justiça, seria uma justiça humana. E o que é que eu tenho que fazer, irmãos? É abrir espaço para a justiça de Deus. Porque cedo ou tarde, Deus virá com a sua justiça. E ela virá, para muitos ela tarda, mas a justiça de Deus, ela é perfeita. O que é que nós vimos até aqui, irmãos? Vimos que o cristão, ele tem uma identidade que é peculiar, que o torna diferente deste mundo. E isso pode ser observado através de duas ações. A primeira, nós vimos agora,
que diz respeito à nossa luta contra o nosso pecado, e a segunda é o que nós veremos agora, e já estamos caminhando para o fim, que diz respeito ao nosso comportamento exemplar, a nossa relação para com este mundo. Verso 12 diz assim: tendo ou mantendo, em algumas versões, conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A palavra que Paulo usa aqui é tendo ou mantendo uma conduta exemplar no meio dos gentios. Veja, não era fácil manter uma conduta exemplar diante de tantas acusações. Aqui o autor está enfatizando a importância de se manter ou de preservar algo que você tem dentro de si. Ele está instruindo aqui os leitores, irmãos, a manterem-se exemplares, a manterem os seus procedimentos exemplares no meio daquela sociedade pagã. O que significa que eles deveriam continuar a viver de acordo com os valores e com os princípios cristãos, mesmo estando em contato com pessoas que não compartilhavam a vossa fé ou a fé deles. Veja, isso é algo difícil, não é algo fácil. Mas nós somos chamados a isso também, a vivermos uma conduta exemplar. Os cristãos, irmãos, sempre eles foram perseguidos. Não queira se achar diferente. Eu estou sendo perseguido ideologicamente, que coisa ruim. Não. Os cristãos sempre foram perseguidos. Na época aqui dos leitores de 1 Pedro, eles estavam sendo marginalizados só pelo fato de serem cristãos. Os cristãos do primeiro século, eles foram acusados de terem relações incestuosas, porque a gente se tratava como trata hoje, meu irmão, minha irmã, e eu era casado com meu irmão, e o império acusava, como assim? Você é casado com sua irmã, mas eles não entendiam que o irmão era no sentido espiritual. Eles foram acusados de canibais, eles foram acusados até mesmo de ateus, porque numa terra em que, lá no caso do Império Romano, que tem muitos deuses, você ter apenas um Deus tornava eles ateus. Veja que loucura, mas isso é para mostrar que os cristãos foram acusados em todos os tempos. E nessa circunstância, ao ouvir tudo isso, seria natural que o cristão sentisse raiva, aquele cristão aqui de 1 Pedro, que ele retaliasse aquelas acusações. E a exortação de Pedro é que eles continuem a se comportar de modo digno, que eles continuem a se comportar de modo que até mesmo os pagãos considerassem aquele comportamento virtuoso, e assim as suas acusações se revelassem como elas eram, calúnias e infâmias. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que o testemunho cristão, frente a uma sociedade aversa ao cristianismo, é uma arma poderosa a favor da evangelização. Veja o que o próprio Pedro diz, no capítulo 3, verso 1. Ele está falando aqui voltado para as esposas. Ele diz assim, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada um a quem? Ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. Tem cristão que reclama que a vida está difícil. A começar dentro de casa. Lá em casa todo mundo é incrédulo, não tem um cristão. Só eu. Porém, note que Pedro diz algo importante para você nessa noite. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo aqui é que a atitude exemplar do servo de Deus é capaz de fazer com que os seus familiares abram a porta para ouvir o evangelho. É capaz de fazer com que os seus familiares baixem as guardas. Poxa, ele é cristão, a gente detona ele, mas ele mantém a conduta dele. Poxa, eu quero entender mais por que ele é assim. Então veja, a nossa conduta exemplar é uma arma poderosa a favor da evangelização. Isso acontece porque o nosso testemunho, irmãos, ele é uma poderosa arma neste mundo gentil, neste mundo pagão. O que Pedro está falando aqui, mais uma vez, bebendo da fonte do seu mestre, reverberando as palavras de Cristo que foram lidas nessa noite. Mateus 5,
14 vai dizer assim: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, onde ilumina a todos que estão na casa. E aí veja, ó, da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Veja como o seu testemunho, ele é algo importante na obra missionária. Não é que ele por si só vai fazer a pessoa crer em Jesus, não. Mas ele é uma porta que se abre para que pessoas que estão ao seu redor possam sentir a necessidade de ver o que é isso que tem diferente na vida daquela pessoa. Eu quero entender, eu quero compreender. Era muito provável que Pedro estivesse pensando nas palavras de Jesus, e de fato ele estava. Lembrando que o nosso testemunho, mesmo diante das difamações, mesmo diante das injúrias que você tem vivido, nós não devemos mudar a nossa postura. Por quê? Porque se nós nos mantermos fiéis, firmes, aquilo que nós estamos fazendo redundará na glória de Deus. E a Confissão de Fé de Westminster fala, né, qual o fim principal do homem? Glorificar ao Senhor. E aí Pedro fala de algo interessante que vinha a ser, irmãos, esse dia da visitação. Essa era uma expressão encontrada aqui, e que parece ter dois sentidos. Tem um sentido positivo, que é o seguinte: os incrédulos, vendo as ações dos crentes, eles serão atraídos pelo Evangelho, eles ouvirão o Evangelho, e lá no juízo final, eles glorificarão a Deus por terem se convertido. Do tipo assim, João, um exemplo, foi sempre um profano, foi sempre um beberrão, foi sempre uma pessoa entregue às suas paixões, até que certo dia ele vê um irmãozinho da igreja que sempre passeava ali pela rua dele, e aí ele começa a observar o testemunho daquele irmão, e aí ele, poxa, tem algo diferente naquele cara. E aí até que ele vai lá, se interessa, ouve a mensagem do evangelho através do testemunho daquele irmão, e ele vai lá, ouve aquela mensagem e se converte. Esse é o sentido positivo. Tem um sentido que é um sentido negativo, onde o dia da visitação marca o dia do juízo. Então é algo do tipo, Deus chegará para o incrédulo no dia do juízo, no dia da visitação, e falará algo assim: olha, você acusou falsamente o meu servo, mas ele fez o que era bom, e você sabe disso. E essa confrontação da acusação com a prova e a constatação de que o que aquele servo de Deus fez foi algo correto, foi algo justo, aquilo ali redundará na glória de Deus. Então, a condenação dos incrédulos ao rejeitar o evangelho, caluniando o servo de Deus, na verdade, estava realçando as boas obras que os crentes faziam. E lá no futuro, isso servirá como base para o julgamento deles. E qual o sentido que Pedro quis colocar aqui? Talvez possa ser o primeiro sentido, o sentido positivo, até porque ele fala do nosso testemunho missionário para o mundo, mas, por outro lado, pode ser também um sentido negativo, porque ele fala também de juízo reservado para o não crente. Sendo um ou outro, irmãos, o ponto aqui é que, de fato, as nossas obras, o nosso comportamento exemplar, a nossa boa conduta, a nossa submissão às autoridades deste mundo, a nossa ordem, serve para que Deus seja glorificado. E também testemunho para os crentes, ou testemunho para os não crentes ao nosso redor. Nós somos viajantes, nós somos forasteiros, nós somos
peregrinos, estamos atravessando essa vila que se chama mundo. E os moradores desta vila, eles estão nos observando. Eles estão a todo momento vendo o comportamento de vocês. Não pense que o vizinho lá da sua casa, que é um incrédulo, que é um beberrão, ele não observa o seu comportamento. Eles observam o comportamento. Olha, esse rapaz, essa moça é diferente. A forma como aquele jovem ele negocia as suas coisas é diferente. A forma como ele se porta, como ele fala com as pessoas é diferente. Ele trata as pessoas de maneira diferente. Existe algo naquele crente que o faz ser diferente. Eu quero saber mais sobre isso. Eu quero entender mais sobre isso. E é a partir daí que o evangelho pode ser pregado para essa pessoa. Pedro não diz que dessa oportunidade, que desse testemunho, nós podemos, de alguma forma, pregar para essas pessoas. É um testemunho missionário para esses incrédulos chegarem ao conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Vamos concluir. Como é que eu concluo essa noite? Veja, irmãos, o pensamento de muitos jovens, principalmente no contexto em que a gente vive, um contexto onde ele está voltado para ser, muitos de vocês, né, querem ser um agente de mudança na sociedade, querem de alguma forma transformar o mundo em que vocês vivem, inclusive do jovem crente, né, do jovem cristão, quer mudar o mundo, né? E aí muitas vezes ele se utiliza eles acabam que participando de movimentos sociais, acabam que aderindo ideias progressistas, porque segundo eles aquele ali é o caminho. Como é que você, cristão, pode ser um agente de transformação cultural? Será que é por meio dessas passeatas? Será que é por meio desses movimentos estudantis, desses movimentos sociais que tem na sua faculdade? Será que é através dessas organizações não governamentais? E a resposta é não. Esse não é o caminho. Sabe como nós podemos transformar o mundo? Sabe como nós podemos ser agentes de transformação cultural? Fazendo exatamente aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus nos chamou para sermos o quê? Geração eleita. Deus nos chamou para sermos nação santa, sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão. Falarmos de Cristo, anunciarmos Cristo, é pelo testemunho da palavra de Deus que seremos verdadeiros agentes de transformação cultural. Não é através de movimentos sociais, não é através de passeatas. Se nós tivermos um comportamento exemplar nesse mundo, seremos um testemunho vivo da palavra de Deus. E as pessoas, vendo que nós somos diferentes, ouvirão a nossa pregação, ouvirão as nossas vozes. Você é um agente de transformação cultural no seu trabalho. Você é um agente de transformação cultural na sua faculdade, na sua escola. Basta você ter exemplo. Basta você viver de modo digno. E então, proclamaremos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O crente, meus irmãos, em nossos dias, antes, muito tem se falado sobre racismo, sobre feminismo, sobre opressão dos ricos aos mais pobres. Muito tem se falado em inclusão social, muito tem se falado em diversidade, feminismo. Como é que você, cristão, deve se portar diante disso tudo? Como é que o crente luta contra o racismo? Como é que o crente luta contra a mentira pregada por esses políticos? O crente luta tendo uma postura de acordo com a sua identidade e pregando o evangelho de maneira coerente. Alguém pode falar, irmão, mas isso é muito pouco. Nós temos que ir às ruas, nós temos que participar desses movimentos,
Nós temos que fazer a diferença mais efetiva. Não, meu irmão. Nós não temos. Porque nós não fomos chamados a participar de campanhas, de passeatas, mas nós somos chamados a pregar o Evangelho. Nós somos chamados a ter uma postura diferente nesse mundo que vive em pecado. Lembra das eleições de 2022? Lembra das eleições onde muitas igrejas evangélicas cederam seus púlpitos para que políticos viessem aqui na frente e falassem as suas baboseiras políticas? Lembram? Veja, irmãos, que terrível foi para a igreja evangélica ceder o púlpito cristão a um político. Não, mas era por uma boa causa. Mas o púlpito cristão, irmãos, a igreja, ela não foi feita para reverberar ideias políticas, ela foi feita para pregar o evangelho, e com isso eu não quero dizer que você não pode ter posicionamentos políticos, mas a igreja é um local de pregação do evangelho de Jesus Cristo, não é local de fazer campanhas políticas. Veja o que Paulo nos fala, e aí, de fato, é para encerrar. Paulo nos diz assim, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. As nossas armas são mais poderosas que os movimentos sociais. As nossas armas são mais poderosas que as hashtags do Instagram, do que os movimentos sociais, ou do que qualquer outro tipo de modismo, porque nós temos algo precioso, que é a palavra de Deus, que é poderosa para destruir as fortalezas do coração humano e transformar aquele coração de pedra em um coração de carne e mudar por completo a vida daquele ser que vivia nas bebedices, que vivia na farra, que vivia na imoralidade sexual, a ser um servo do Deus Altíssimo. Então, meus irmãos, lembre-se de nossa identidade. Somos peregrinos, somos forasteiros, e isso implica numa vida de renúncia aos nossos pecados e de exemplo para esse mundo. Isso é importante para que, quando as pessoas que não são cristãs, ao nos observarem, ao observar a nossa conduta, elas possam ver algo diferente. E através do seu testemunho, elas chegarem a glorificar a Deus. Por isso, embora com os pés na terra, o nosso coração, ele pertence ao céu. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te dou graças, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez